O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a ida de Maria para o céu em corpo e alma, com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Um dogma definido no ano de 1950, segundo o qual Nossa Senhora, ao final de sua vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma. Embora esse dogma tenha sido definido há poucas décadas, o que para a igreja realmente é recente, esse entendimento de fé já vem desde o início do cristianismo. E vemos essa solenidade entrar no calendário litúrgico no Oriente, com o nome de Dormição de Maria. Um nome bonito, que nos ajuda a ter uma imagem também bonita desse fato. Ao término da vida, Maria adormece, como que para um sono, como que para uma noite, e adormecida é elevada aos céus. Esse é o entendimento do Oriente, e que também importa percebermos e contemplar a beleza dessa imagem. Aqui no Brasil, evidenciamos também no 3º domingo do mês de agosto, a vida consagrada. Portanto, vamos dar uma palavra sobre a solenidade de hoje, depois sobre esse 3º domingo de agosto e a vida consagrada. A glorificação de Maria, sua ida ao céu, é apresentada na doutrina católica como uma consequência natural. Primeiro, uma consequência natural da sua maternidade divina. Aquela que gerou o próprio Deus no seu ventre,
Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo, porque gerou o Senhor da vida. Então, como uma consequência natural de ter sido a mãe de Deus, não experimenta a corrupção e o corpo e a alma é elevado para o céu. Ainda uma consequência natural da sua relação íntima e profunda com o mistério de salvação de Jesus. Plenamente unida a Jesus no mistério de salvação. Cooperadora íntima e serva humilde. Diz Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, número 59. Elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte. Catecismo da Igreja, número 966, diz: a assunção da Virgem Santa Maria é uma participação singular na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição de todos os outros cristãos. O que acontece com Maria ao fim de sua vida terrena, um dia irá acontecer com muitos de nós, ou espero com todos nós. Ao fim da vida terrena, experimentamos o juízo particular. Alma e corpo são separados, o corpo é corrompido. E a alma, então, experimenta o juízo particular. No final dos tempos, corpo e alma se unem novamente e vem o juízo universal e o destino eterno, para juntos de Deus ou para a ausência de Deus. E aí, hoje então celebramos esse fato na vida de Maria, que é para todos nós uma antecipação daquilo que poderá acontecer com todos nós. Dito isso, partimos para a segunda ideia, falando sobre a vida consagrada, mas com ênfase na vida religiosa. Ao consagrado religioso é confiado a missão de apresentar Jesus como meta presente e futura para onde tudo tende. Jesus, ele é a meta, e o consagrado na sua vida, no seu estilo de vida, apresenta isso como missão. Ainda apresenta Jesus como maior de todas as belezas, como aquela pérola preciosa que, quando encontrada, importa desfazer-se de tudo para comprar aquela pérola, comprar o terreno, como diz a parábola evangélica. O consagrado religioso, com a sua vida, ele mostra que Cristo é essa pérola preciosa, que vale a pena trocar tudo por ela. Ainda confiada a missão de apresentar Jesus como realidade única, que pode saciar totalmente, plenamente, os anseios do coração humano. Então, o consagrado religioso, na sua vida, aponta Cristo, ou apresenta Cristo deste modo. E apresenta Cristo deste modo como? Por meio dos conselhos evangélicos. O consagrado não só faz de Cristo o sentido da própria vida, mas se preocupa em reproduzir em si mesmo, na medida do possível, a vida de Cristo. Cristo, pobre, casto e obediente. E esses são os votos do religioso. Com a pobreza, o religioso confessa Jesus como filho, que tudo recebe do Pai, e no amor tudo lhe devolve. E na obediência do religioso ao seu superior, expressa a obediência de Jesus ao seu Pai. Também o religioso, na sua vida de castidade, no voto de castidade feito, assume o amor virginal de Cristo e confessa o amor virginal de Cristo ao mundo.
com a sua vida. Também com voto de obediência, sacrifica a própria liberdade, confessando Cristo infinitamente amado e amante, como aquele que se compraz somente na vontade do Pai, ao qual está perfeitamente unido, do qual depende em tudo. Então, pobreza, castidade e obediência é a forma como o religioso apresenta Cristo ao mundo. E aqui, um parêntese, importa entender que o padre diocesano não é religioso. Há uma distinção de vocação e de missão do padre diocesano para um religioso, mesmo que esse religioso seja padre. Então, há um entendimento de missão, portanto, nós, diocesanos, não fazemos votos. Temos o compromisso de uma vida simples e prometemos ao bispo castidade e obediência ao bispo que nos ordena e a todos os sucessores deste mesmo bispo. Então, há entendimentos diferentes para missões diferentes, levando em conta a nossa realidade de atuação na sociedade, de atuação secular, de atuação no meio do mundo. A vida consagrada não se trata, portanto, apenas de seguir Cristo de todo o coração, amando mais do que pai ou mãe, mais do que filho ou filha, como também todo discípulo, todo cristão é chamado a amar. O consagrado religioso trata-se de viver e exprimir o seguimento de Cristo com uma adesão que empenha toda a sua vida. Toda a vida está destinada a apresentar Cristo ao mundo, à sociedade. E ainda aponta, com seu estilo de vida, para a glória eterna. Olhar um consagrado é ser remetido a Deus e pensar no céu. Assim tento sintetizar em uma frase o que hoje poderia transmitir nessa reflexão. Olhar para um consagrado é ser remetido a Deus e pensar no céu. Concluo dizendo, Maria é um sinal do que acontecerá com toda a igreja, povo de Deus, conduzida ao céu. Vivamos com coerência nossa vida de fé. E mais uma vez, faço um parêntese. Viver com coerência nossa vida de fé é entender o nosso caminho vocacional. Eu como sacerdote, os religiosos como religiosos, consagrados, e vocês como casados, esposo, esposa. Todos precisamos entender nossa vocação e entender a partir do ensinamento da igreja para vivê-la com coerência. Só esse entendimento e essa vida coerente nos coloca num caminho de esperança para o céu. E é justamente essa esperança dela precisamos para termos forças. Força que nos impulsione à santidade. Todo caminho vocacional terá suas exigências e suas belezas. Não importa pensar qual é mais bonito ou qual é mais importante ou menos importante. É um corpo. E nesse corpo, ele está perfeitamente sincronizado. E para o bom funcionamento desse corpo de Cristo, importa que cada um diga o seu sim, consciente e generoso. Rezemos para que os nossos adolescentes e jovens católicos se preocupem em discernir a vontade de Deus e tenham coragem para assumir o próprio caminho vocacional, no sacerdócio, no matrimônio, na vida consagrada, e assumir esse caminho com generosidade. Rezemos para que nós que já assumimos o nosso caminho vocacional, nós, sacerdotes, consagrados, homens e mulheres casados,
Rezemos para que queiramos ser todos de Deus, no caminho que Deus nos chama, no caminho que nós também demos o nosso consentimento. Ninguém foi forçado a dar um sim. Cada um quis dar um sim. E, portanto, queiramos ser todo de Deus, nesse sim dado, nesses caminhos e nessas características que a igreja nos ensina. Aprendamos para podermos viver com coerência que nos vai encher de esperança e nos vai apontar no caminho da santidade. Que Deus nos ajude, rezemos uns pelos outros, rezemos pela igreja, rezemos por esse grande corpo composto por todos nós. Então, rezo porque quanto mais pessoas der o sim, quanto mais pessoas viver coerentemente a sua vocação, melhor vai funcionar esse corpo. E eu também serei beneficiado por esse bom funcionamento do corpo, por esse número crescente de pessoas que entende e que se compromete com o sim que deu a Deus. Que a graça dele nos auxilie e nos impulsione, assim seja.